Vamos separar de novo nossa análise em dois capítulos. Um são as questões diretamente envolvidas com o impacto ou não impacto, eficiência ou não eficiência do que se planeja aprovar na Câmara amanhã, em termos de redução da inflação e redução dos combustíveis. O outro, e aí faço uso evidentemente das apurações da Thaís e do Caio, é examinar, Caio e Thaís, em que medida do ponto de vista político isso daí caminha e como se dá então a relação dos estados com o Legislativo, no caso, que o Planalto apoia. Raquel, qual é o impacto esperado, afinal de contas? William, boa noite. Tem um impacto fiscal e tem um impacto inflacionário. O impacto fiscal, dependendo de quem faz a conta, varia aí entre 50 bilhões de reais, chegando a 65, 70 bilhões de reais. Perdas para os estados. Perdas para os estados, que se passar do jeito que a Juliana Lopes, nossa repórter, explicou, podem acabar se transformando em uma espécie de subsídio dado pelo Tesouro Nacional. Outro impacto é o impacto inflacionário. Na bomba, eu acho que o consumidor vai perceber pouco, William, é questão de centavos. Mas como nós estamos falando de uma série de setores, combustível, energia, telecomunicações, o Banco do BTG, a equipe do ex-secretário do Tesouro, Mansueto de Almeida, calculou que o impacto inflacionário de redução da inflação pode ser de até 1,4%. Vamos trabalhar com 1%. Nós estamos falando aí de uma inflação que não subiria mais 9%, 10%, e sim 8%, 9%. Eu acho que é nisso que os políticos, particularmente a equipe que trabalha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, estão de olho. Um número como esse que a Raquel apresentou para nós, o possível impacto em redução da inflação, Thaís, é irresistível. Canto da sereia, vamos reduzir a inflação. Como é que um político querendo reeleição vai resistir a isso? Boa noite, William. Talvez não seja tão fácil resistir, mas o fato é que essa votação prevista para hoje não aconteceu. Então, é um tema que já mostra essa posição do Congresso que não será de fácil tramitação. Porque, embora o texto elenque esses 4 setores, como a Raquel mencionou e como a nossa repórter Juliana Lopes também mencionou, energia, combustível, transportes e telecomunicações, há uma ala no Congresso que entende que esse texto teria que ficar restrito a combustíveis e energia elétrica. Então, já temos uma divergência que não sabemos será sanada no próximo texto a ser apresentado ainda hoje. E mais do que isso, ontem a gente já passava por esse assunto, William. Como vai se comportar o Senado? O que eu consegui ter de sentimento hoje? Que o governo já foi avisado por Rodrigo Pacheco, que é claro que ele não vai se colocar contra, mas que ele não pode segurar isso sozinho, que vai precisar sim da articulação política do governo, da atuação do governo nessa proposta. E a gente está falando de um período muito curto, se a gente olhar vislumbrando a eleição. Estamos quase no fim de maio. Então, como trabalhar numa proposta que é tão controversa, que não há consenso nem mesmo na base governista, num período tão curto e talvez para ter um impacto quase nada significativo de pontuação nas pesquisas eleitorais, William. Caio, passa ou não passa? Acho que na Câmara deve ter algum consenso, sim, em algum momento, tendo em vista as forças políticas que estão agindo a despeito, é um ponto que eu queria ressaltar, do governo. O grande articulador hoje do governo foi Adolfo Saxida, ou melhor, né? A gente pode considerar que foi Arthur Lira. Era Adolfo Saxida, neófito no Ministério. Novo ministro do Minas Novo ministro de Minas e Energia, tomou café da manhã com a oposição, depois almoçou com lideranças da base, né? Cadê o ministro da articulação política, né? Que é o Célio Faria, que era o chefe de gabinete do presidente. Ou seja, fica muito claro nessa operação toda, né, de processo legislativo com processo político, que o governo entrega tudo para Arthur Lira, Centrão, Ricardo Barros tocarem o barco, o que é um erro. Paulo Guedes lá de Davos, dizendo se aceita ou não, aqui, né, achei tudo muito desarticulado. Essa é uma questão, né? Quem deveria estar articulando ou não está articulando, ou deveria estar ajudando. Não é papel do Adolfo Saxida negociar isso. E acho que a questão de fundo central que a gente ventilou ontem aqui é quem deve ceder, quem deve pagar a conta.
O governo se insurgiu contra essa possibilidade dos estados, do gatilho, porque avalia que nos últimos anos, ou nessa quadra pandemia, 2019, nesse governo Bolsonaro, os estados acabam que tem 360 bi de caixa em razão de pandemia, lei Candir, sessão onerosa, alta do combustível, então não caberia a economia, e aí que veio o entrave. Os estados até de certa maneira piscaram, falaram eu topo, desde que a viúva banque. E a viúva, pelo menos até agora à noite, 10h11, não quis bancar. Eu topo desde que a viúva banque. Isso é a maneira como tradicionalmente a gente acomodou interesses antagônicos no Brasil, às custas dos cofres públicos, só que eles estão quebrados. Raquel. A viúva somos nós, né? Somos nós, claro. O dinheiro do governo não é do governo, é impostos. nosso. A viúva está quebrada, como é que vai bancar? William, tem um problema aí de fundo, né? É uma discussão entre você resolver uma questão emergencial de um jeito atabalhoado e você fazer uma mudança de política tributária. Para colocar as coisas em perspectiva é sempre bom. Países como França, Itália, Inglaterra também está discutindo isso, estão falando em subsídios. Subsídios numa época de guerra, em que subiu muito o custo da energia de uma forma geral, não só dos combustíveis, afetando principalmente os mais pobres. É como na pandemia da Covid. Ninguém aqui duvida da necessidade de abrir o cofre. De abrir o cofre para os mais pobres. Ninguém aqui vai brigar com os fatos. Agora, você vai fazer isso mexendo na tributação estadual, mexendo de uma forma definitiva. Ali, nos países europeus, em outros países que estão implementando isso, são medidas pontuais. Você vai mexer de uma forma definitiva, numa arrecadação que o Caio está falando. Você tem bilhões aí de superávit. 360 bilhões, que não é pouco, né? Essa arrecadação, Caio, ela é muito conjuntural. Você tem 10% de inflação. 10% de inflação, tradicionalmente, a inflação ela infla as despesas e ela não infla necessariamente, as receitas e não infla necessariamente as despesas. No momento em que os juros fizerem efeito e eles vão chegar, e a economia retroceder e o preço do petróleo voltar, esse dinheiro não vai estar lá. A maré vai virar. Não é à toa que o ministro Paulo Guedes não quer dividir essa conta. Thais Arbex, quanto que o Ministério da Economia está conseguindo arbitrar, principalmente esse ponto que você mencionou na sua primeira intervenção, o obstáculo dentro do Senado que o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, muito mineiramente, mandou dizer o seguinte, olha, eu não sei se seguro. William, tem um primeiro ponto que o Caio trouxe. O Ministério da Economia é contra qualquer tipo de subsídio. Então, se a gente não conseguir ver um outro tipo de texto, não sei como, de fato, esse assunto vai avançar amanhã. Porque o que a gente tem de informação até agora é de que o texto de Elmar Nascimento, do deputado Elmar Nascimento, viria com esse gatilho que o Caio já havia citado. Mas eu também tenho a mesma informação que o Caio tem e que a economia não cedeu para isso. E vislumbrando, olhando, talvez, não sei, por conta de sinais que tem recebido, para o fato de que nem Arthur Lira nem Rodrigo Pacheco seriam favoráveis a esse gatilho aos estados. Não sei se é um sentimento real ali. Mas o fato é que, acho que antes até de chegar ali no Senado, a gente ainda tem um problema de fato na Câmara. Não sei se esse texto vai estar tão redondo para ser votado no plenário amanhã, como a gente imaginou que pudesse estar quando, na semana passada, Arthur Lira disse voto na terça-feira. Então, ele é um hábil articulador político, Arthur Lira tem essa habilidade política de fato, mas a gente vê que muitas peças estão desencaixadas. Se esse texto vier com o gatilho, me parece que a economia vai vir para cima e não vai topar, porque basicamente no entendimento do ministro Paulo Guedes é tirar com uma mão e colocar com a outra. Então,
não resolve a equação que ele imagina que seja ideal. O que eu não entendo é por que o governo federal não pode fazer isso, mas os estados podem, né? Na visão do ministro. Porque eles têm sobra de caixa de 360 bilhões. Caio, essa é a tese. É conjuntural. O governo federal também está muito acima da meta que ele definiu de déficit primário. O ministro Paulo Guedes, ele comemora aí praticamente todos os dias os ótimos resultados fiscais. Qual a solução? Você faz a coisa de um jeito certo. Você faz um programa temporário de subsídios, focado nos mais pobres, programa que vem sido defendido há muito tempo pelo ex-ministro Bento Albuquerque, por toda a direção da Petrobras, por economistas sérios, gente que entende do assunto. Não é tão difícil, o governo Michel Temer já fez isso lá atrás. Não, porque me parece que toda solução que é colocada, e se ela vem liderada, seja pelo Centrão, seja pelos operadores políticos, sempre vai ter um problema. Toda tese vai ter um problema. De um lado ou de outro, ela sempre vai ter um problema. E aí que entra a operação política. Por isso que na minha primeira colocação, eu aponto a desarticulação política, porque não é um assunto para Adolfo Saxida estar tratando na residência oficial do presidente da Câmara. Mas todos, municípios, estados e União, têm que estar dispostos a ceder. Se parte do princípio, só esse daqui pode, só esse daqui não pode, não, esse aqui está errado, essa tese está errada. Acho que sempre tem que... Então vamos a um ponto em relação ao seu raciocínio, juntando também com o que a Thaís estava colocando. A Thaís diz o seguinte, ela capta o sentimento, isso é uma situação subjetiva, análises políticas são feitas assim também, através de fatores subjetivos, de emoção, de captação de um clima. E o que você sugere é que não há até aqui, ou pelo menos você não sentiu isso subjetivamente, ou você averigou isso cientificamente, eu estou brincando com você, Caio, se existe ou não a capacidade política de levar adiante o que até agora não se conseguiu votar? Isso, quem está tocando e liderando, primeiro que eu não estou vendo uma super digital do governo, da articulação política do governo fazendo isso. Isso está delegado ao que a gente chama, às vezes aqui, do primeiro-ministro Arthur Lira, que sozinho não vai resolver, porque esse texto precisa passar também pelo Senado. Além disso, há interesses políticos, sim, de muitos governadores, de nem se colocarem. Cadê? Qual governador falou contra isso? Por que ninguém fala? Por que isso está delegado para o Concefaz, para técnicos, secretários de Fazenda falarem? Cadê os governadores para botarem a cara nisso? Ninguém está colocando a cara. E quem está colocando a cara não precisa estar colocando a cara, porque é um técnico e é um ministro de Minas e Energia. Então, tem vários fatores. Agora, eu só queria colocar uma coisa da Thaís. Eu acho que essa tese foi levantada. O projeto está levantado. Em 5 dias, acho até rápido, né, Thaís? Porque a gente era acostumado a ir em Brasília, né? Já morei 10 anos lá, mas a Thaís está lá ainda. Muito rápido. A gente está debatendo isso desde quinta-feira, todos os dias, né? Na imprensa, os analistas. É um debate que, por mais que não seja votado amanhã, ele está colocado. Tanto que nós estamos debatendo ele. Então, eu acho rápido a tramitação, a tese colocada justamente para fazer esse debate. A gente está debatendo há meses. Não, mas esse PL específico. Não, vamos sair do PL específico, sair do coisa, vamos para o mundo real. A gente está debatendo há meses o problema da alta do preço da energia, principalmente para os mais pobres. O que não está tendo é política pública. O que está tendo são remendos, são puxadinhos, é troca de um presidente para cá, um presidente para lá, para ter um efeito eleitoral, enquanto os mais pobres continuam pagando a conta. A nossa divergência aqui não é que assim, tudo que vem da política é ruim. O que eu estou sentindo falta é de política pública. Raquel,